Globo exibe nota do Flamengo em resposta ao Faustão. Ontem eu vi, gente, o Faustão teve que abrir um espaço no Domingão para que o Flamengo, né, desse uma nota sobre as críticas a qual o Faustão havia feito ao Flamengo domingo anterior. Fora esse, né, teve o domingo de ontem, né, que a qual eu assisti a leitura dessa nota, que não foi o Faustão que leu, né, foi provavelmente a assessoria de imprensa do Flamengo. Eu achei totalmente desnecessário por parte do Flamengo, porque eu não vi no Faustão a crítica desconstrutiva, né, gente, porque o Faustão até falou que não há dinheiro no mundo que pague uma vítima, né, e infelizmente não há, mas cada um tem o seu jeito de pensar. Olha, a relação entre a Globo e o Flamengo não anda nada bem. O não acordo, né, entre as partes pelos direitos de transmissão das partidas do Campeonato Carioca rendeu notas de repúdio de ambas as partes. E nesse domingo, né, no dia de ontem, 16 de fevereiro, um novo capítulo, né, teve um novo capítulo nessa crise. Depois do Faustão criticar duramente no programa dele, o clube, no caso da tragédia do Ninho do Urubu, no último domingo, dia 9 de fevereiro, o time carioca ganhou o direito de resposta e exibiu nota no horário do Domingão do Faustão. Na web, o texto pegou os telespectadores de surpresa e o assunto voltou a ser comentado. Eu notei, gente, que o Faustão ele ficou bastante abalado, né? Eu acho que ele não acreditava que um discurso a qual ele tinha feito fosse repercutir tão negativamente perante a torcida do Flamengo quanto ao time do Flamengo. O apresentador do Domingão deu declaração em seu programa no último dia 9 sobre o tratamento do Flamengo em relação às famílias das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, tragédia que completou um ano. Quem é que não lembra, né? O Brasil inteiro chorou naquela época. A instituição, no caso o Flamengo, se posicionou sobre a fala do profissional da Globo. Olha o que a assessoria de imprensa na verdade foi lido a nota lá no Domingão do Faustão. Na noite do último domingo, dia 9, durante o programa Domingão do Faustão da Rede Globo de televisão, o apresentador Fausto Silva acusou de forma leviana e inconsequente a diretoria passada e atual do Clube de Regatas do Flamengo de agirem de forma desrespeitosa nas negociações com as famílias das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu. Mostrando seu total desconhecimento sobre o caso, o apresentador da Rede Globo, sob a desculpa de apoiar uma possível manifestação de torcedores hoje cancelada, destilou uma série de acusações infundadas que, além de atacar a honra dos dirigentes, acabaram também por atingir a imagem da instituição Flamengo. O apresentador Fausto Silva desconhece ou preferiu omitir todo o trabalho que o Flamengo tem feito para minimizar os efeitos desde que foi a maior tragédia do clube em seus 124 anos de existência. Não falou que 19 famílias e meia das 26 atingidas pela tragédia já entraram em acordo no que diz respeito à indenização. Que o Flamengo, desde o primeiro momento da tragédia, trouxe familiares de todas as vítimas para o Rio de Janeiro e hospedou em um hotel para que pudessem acompanhar de perto as apurações das autoridades competentes. O mesmo aconteceu com as famílias residentes no Rio de Janeiro, que por iniciativa própria o clube pagava desde fevereiro de 2019 uma ajuda de custo no valor de R$ 5.000, ou seja, 6 vezes maior do que a média que os atletas recebiam. Desde o fim do ano passado, o valor pago pelo clube passou para R$ 10.000. Que desde o primeiro momento o Flamengo disponibiliza assistência médica, pedagógica, psicológica e social para as vítimas e seus familiares. Que o Flamengo ofereceu a todas as famílias um valor muitas vezes superior ao que a justiça brasileira costuma determinar em casos como esse. Que o clube mantém sim contato com as famílias, inclusive por meio de advogados constituídos por ela própria para representá-las. Todos esses pontos poderiam ser facilmente levantados pela equipe da produção da Rede Globo de televisão, antes das acusações. Só lembrando que, abrir um parênteses, né, o Faustão ele é muito autêntico e espontâneo. Muito provavelmente ele nem pensou que ia falar isso antes, né? Com isso, não foi feliz. Infelizmente, nos leva a crer que tamanha agressividade tem como pano de fundo interesses comerciais não atendidos e que se sobrepõem no trabalho de informar corretamente os telespectadores.
Isso, ao nosso ver, constitui abuso de direito e tentativa de indução negativa da opinião pública, algo inadmissível do ponto de vista moral e ético. Por fim, o Flamengo reitera, né, que sempre esteve e continua à inteira disposição da família para diálogos e assim seguirá até que todos sejam indenizados de forma justa. Lembrando, gente, que a Globo não está passando o campeonato carioca. Olha, gente, o que eu vi, no meu entender, quando foi feito, Faustão fez essas duras críticas tecendo ao Flamengo, ele colocou que não existe um valor, né? Não existe dinheiro no mundo que pague a vida daquelas crianças que morreram, né? Aquele triste incêndio que teve no CT lá onde as crianças, nos alojamentos dessa gurizada lá, né? E eu entendi nesse sentido. Pode ser que o pessoal do Flamengo entendeu de maneira diferente. O Flamengo está usando isso, no meu entender, porque a Globo e o Flamengo não, digamos assim, não se acertaram entre ambas as partes para a transmissão do Carioca, né, do campeonato Carioca. E eu pergunto para você que está aí do outro lado, será que o Faustão foi longe demais nas críticas dele? Ou será que o Flamengo, digamos assim, meio que quis calar ele, né, tirando o direito de expressão que ele tem? Daí a sua opinião.